Olá pessoal, sou Eduardo Miranda e sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão, onde semanalmente, como vocês viram, quase semanalmente, porque eu estou há 2 semanas sem gravar e há um motivo muito claro para isso, a voz. Sim, peguei aquela gripe virótica horrorosa e minha voz perdeu-se totalmente, eu estava completamente rouco, eu não tinha como falar aqui no vídeo, a não ser que eu usasse aquele Google Voice ou coisa parecida, mas se eu forçar a voz para impostar, eu ainda tuço e vocês podem sentir que ela está rasgando um pouco. Então foi por isso que eu fiquei realmente 2 semanas sem estar aqui com vocês. Porém, isso gerou a possibilidade de gravar vídeos com spoiler, uma vez que já passou o primeiro final de semana com os filmes em cartaz. E eu sei que eu estou devendo alguns. Mas vamos começar com os mais próximos. E hoje eu vou falar para vocês do lançamento da semana passada, que foi Toy Story 4. Mais um capítulo dessa saga que começou lá em 95, nos anos 90 do século 20, e que até agora encanta e emociona a todos que estão na sala de cinema. Mas será que foi isso realmente que aconteceu? Bom, isso e tudo mais você vai ver daqui a pouco. Lembro como é importante a sua inscrição. Se você está vendo essa bolinha amarela aqui do lado, não deixa de dar uma clicada nela, você vai direto para a área de inscrição, não esquecendo de ativar a sineta de notificação para você ser sempre um dos primeiros a saber os vídeos que rola por aqui. Se você não está vendo a bolinha, não tem problema, vai direto no canal e se inscreve lá na tarja vermelha. Lembro também como é importante que você veja o trailer e, claro, as informações do IMDb, Internet Movie Database, onde você vai encontrar tudo sobre a produção, detalhes da companhia, do distribuidor, dos atores, roteiristas, e tudo, todos esses detalhes que grande parte eu não vou falar por aqui, correto? Então, sem mais demora, roda a vinheta! Pessoal, se vocês viram o trailer, deu para notar que o trailer ele tenta oferecer para você a garantia de que é uma coisa nova, mas mantendo você numa zona segura de que é tudo que você conhece. Achou confuso? Eu vou melhorar isso para você. O trailer ele tem a função de dizer o seguinte: olha, continuamos Toy Story, tá? Você está nesse universo. Porém, pequenas coisas, novos amigos estão se juntando à turma e tudo mais. Claro, é praticamente isso que acontece, né? Trilha sonora, genial, fantástica como sempre, pode concorrer a Oscar, é linda a trilha sonora. Os efeitos visuais. Os efeitos visuais, eu nunca me esqueço, né, no lançamento do Shrek 1, aqui no Rio de Janeiro, a DreamWorks veio até o Rio e fez uma sessão especial com 20 minutos do filme que estava inacabado. E o técnico da DreamWorks, o que ele virou pra gente e disse foi o seguinte: gente, eu não quero que vocês me digam o que tá bonitinho, o que tá fofinho, o que tá bem feito, o que tá lindo. Eu quero que vocês me digam como estão os defeitos, as coisas defeituosas. A roupa amassada, o cabelo descabelado, a pele suja, a ruga, porque é ali que o efeito ganha sentido, porque ele dá mais realismo. E em Toy Story 4, isso é impressionante, a parte técnica. Ao contrário dos outros, nesse você sente no olhar a textura do plástico, a textura do metal, a textura de todos os materiais. Eles trabalharam a textura de uma maneira quase que doentia. Já começa o filme com uma chuva que deixa você assim, ó. Não, esses caras filmaram essa chuva. Não pode ser um efeito de partícula tão bem feito dessa forma. Eu nem sei mais se chama partícula aquela chuva, mas que eu saiba, essa emissão. Olha assim, se há um mérito em Toy Story 4, são os avanços técnicos em CGI. É um absurdo. Eu dou um destaque para o Buzz. Reparem entre a pele e o capacete e aquela malha roxa que ele usa na cabeça. Repara a diferença de textura. Você sente no dedo aquela textura, de tão bem feito que é.
realmente a parte técnica de Toy Story 4 mostra que a Pixar fez mais inovação e mais inovação, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Pixar, a cada desenho, ela tem uma inovação técnica. Um exemplo, Vida de Inseto. Vida de Inseto foi a ação do vento sobre as folhas. Ali eles tinham criado essa técnica. Transparência de folha e a ação do vento, de algo invisível, sobre o mato, grama, folha, flores. E é realmente incrível. E tantos outros desenhos foram mostrando avanços técnicos em matéria de movimento, textura, fluidez. Então Toy Story 4 é uma aula de CGI, uma coisa assim absurda. Atores, vamos falar dos atores, né? A dublagem está sensacional. Meu querido amigo Marco Ribeiro e o Guilherme Briggs voltam a fazer essa dupla sensacional, que é o Woody e o Buzz, né, respectivamente. E os outros dubladores dão uma vida e um sabor, aquele sabor carioca, aquele sabor brasileiro, né, ao desenho, com as nossas gírias, com as nossas colocações, com as nossas tiradas. É muito engraçado mesmo. Vale a pena ver dublado. Né? A Pixar segue a tradição da Disney de boas dublagens. E isso é uma dublagem nota 10. Vale a pena sim. Porém, claro, fui conferir também numa última sessão o desenho legendado para poder conferir a voz do Tom Hanks, do Tim Allen, que são vozes marcantes de atores muito conhecidos e que o mais purista, né, sempre gosta de ter acesso a esse material. E foi a grande surpresa em saber que o personagem chamado Duke Caboom é dublado pelo Keanu Reeves, que foi uma grande surpresa, né? E tá muito bem ele também nesse personagem. Esse vídeo aqui vai ser lotado de spoiler, tá? Esse filme já estreou. Então eu não vou me privar de falar spoiler, até porque facilita de poder ressaltar algumas coisas que o filme tem que podem não ter ficado legal. Vamos lá, então o que acontece? O início de Toy Story 4, ele já te joga 9 anos antes da ação presente, né? Da ação do Toy Story 4, ele joga 9 anos antes. E te pincela, porque, desculpa, até então eu nunca tinha visto um amor arrebatador entre o Woody e a Betty, aquela pastorinha do abajur de porcelana com as ovelhinhas. Eu nunca tinha visto uma paixão arrebatadora entre os dois. E o início do filme, 9 anos atrás, tenta te convencer, em linhas muito rápidas, de que os dois são extremamente apaixonados. Cria-se ali uma relação quase de Romeu e Julieta, uma coisa assim uma coisa arrebatadora em menos de 5 minutos. A volta de 9 anos na série só serve para você, em poucos minutos, engolir que existia um amor arrebatador entre o Woody e essa bonequinha chamada Betty de porcelana, que é o abajur. Ela é doada, vai embora e o Woody fica sem ela. Os anos passam e o Woody já não é mais o boneco preferido da casa. Ele não é mais o xerife. Ele literalmente consegue a primeira poeira, né, do brinquedo esquecido no armário. E para ele isso é uma coisa terrível, porque ele é muito fiel à criança que ele tem. Principalmente quando se falava do Andy, né? Porque agora na bota dele tem escrito Bonnie, que é a menininha que agora é a dona dele. Mas ele sempre mantém aquele orgulho e aquela necessidade de salvar aquela criança, de torná-la feliz, de dar a ela tudo que um brinquedo pode dar em matéria de diversão. E claro, ele desrespeitando, né, o código de brinquedos do quarto da Bonnie, ele entra na mochila da menina e vai para o primeiro dia de jardim da infância da Bonnie. Chegando lá, muita coisa acontece e a menina acaba criando um novo amiguinho. Ela cria um amiguinho de garfo de plástico com um limpador de cachimbo, massinha e olhinho artificial, e massinha com 2 palitos para fazer os pés. E esse novo amigo se chama Garfinho, ou Forky em inglês. O Garfinho, quer dizer, ele
ele é trazido, né, para casa, o Woody apresenta ele como novo amiguinho, só que o Garfinho não se reconhece como um brinquedo, ele se reconhece como produto descartável, um talher descartável, lixo. E isso é uma das grandes brincadeiras do roteiro de Toy Story 4, é a aceitação do Garfinho, né, que agora é o brinquedo favorito da Bonnie. Não importa se ali tem um brinquedo mais caro, mais raro, isso não vai importar para essa menina. O que importa é o Garfinho, que é o amiguinho que ela fez lá na salinha de aula. E a função que o Woody se coloca é de fazer com que o Garfinho assuma a posição de brinquedo preferido e dê a Bonnie a felicidade que ela merece. Então essa relação do Woody com o Garfinho fica muito engraçada, mas muito engraçada. Porque, é claro, o Garfinho quer ir para o lixo, porque ele se acha lixo, e o Woody quer que ele fique do lado da menina. Então, olha, isso é um espetáculo à parte. E, aliás, devo dizer, o personagem Garfinho, desculpa o trocadilho, ele garfa você de primeira. Você passa a gostar daquele personagem muito rápido. Você se afeiçoa a ele muito rápido. Né? É muito legal. Mas aí o que acontece? Acontece uma viagem, antes de começar as aulas, né? Há uma semana aí que a escola permite que os pais viajem com as crianças. Ela, claro, vai levar todos os brinquedos. Só que no meio do caminho, o Woody e o Garfinho ficam no meio da estrada e eles vêm a pé, né, indo na direção da Bonnie. O Woody, claro, vai ter que levar o Garfinho de qualquer maneira para Bonnie. Mas aí começa uma coisa, porque eu sempre, olha, não é brincadeira não, eu sempre achei os roteiros da Pixar, fora o Brave é uma coisa estranha aquilo ali. Eu sempre achei os roteiros muito assim coesos, né? A Pixar ela consegue fazer emoção num velhinho jogando xadrez, né? Aconselho a todos vocês, tem no YouTube, se eu não me engano, é um curta-metragem chamado Gert. É um velhinho que joga xadrez com ele mesmo. E aquilo ali é um potencial, não é nada, é um velhinho que muda do lado de mesa jogando xadrez com ele mesmo, mas a emoção que aquilo ali provoca mostra o poder de roteiro da Pixar. Mas a Pixar, com o tempo, ela começou, não sei porquê, a ficar meio frouxa nesse sentido. Ela não sei se ela está investindo mais em técnica e menos em roteiristas. Eu só sei que Toy Story 4, sim, é uma bonita colcha de retalhos, eles amarram cada pontinha dentro daquela história que eles criaram, mas dentro da história tem muita descaracterização de personagem, muita coisa que subverte uma ordem, uma ética social, que me incomodou um pouco, um pouquinho. Porque, por exemplo, quando o Woody está vindo, né, daquela coisa que eu falei, que eles caem na estrada, eles estão vindo, o Woody olha para a vitrine de um antiquário e vê a base do abajur sem a bonequinha e as ovelhinhas. E ele se toma de um desespero que vai além da necessidade de fazer a criança dele feliz. E isso é engraçado, porque o normal seria ele levar o Garfinho até a Bonnie e depois dizer que vai voltar para o antiquário e aí começar a aventura. Isso para mim já foi uma subversão do personagem. Uma coisa que não deveria ter acontecido com o Woody, porque o Woody ele é muito claro na intenção dele, sempre foi. Em todos os filmes ele foi claro na intenção dele. Mesmo que isso vá dar um problema sério, ele segue primeiro a primeira ideia, que é servir a criança. E aqui no 4, essa dele optar por pegar o Garfinho e entrar pelo antiquário adentro, esquecendo a Bonnie, literalmente, a necessidade que ela tinha do brinquedinho favorito dela, se aquilo ia dar certo ou dar errado, se aquilo ali ia dar algum problema, eu não reconheci o Woody ali, nessa necessidade dele de cumprir o que a criança precisa. Isso já foi uma coisa meio do pé quebrado. O filme segue, dentro do antiquário eles conhecem uma boneca misteriosa chamada Gabi Gabi, uma boneca da época dele, dos anos 50, que está com a caixinha de voz dela, que tem igual a ele, né? Ah, tem uma cobra na minha bota, aquela coisa, cordinha que puxa. A dele está funcionando, a dela não.
e ela é acompanhada por bonecos de ventriloquista, né? Aquele boneco que você bota no joelho e faz com que está falando, né? Boneco de ventríloco. Ela tem 4 seguranças, 4 bonecos de ventríloco de segurança, bem com um jeitão de gangster, né? E ela com um jeito muito frio, muito assim, envolvente, muito vilanesco. Ela simplesmente coloca o seguinte: eu quero a sua caixinha de voz para que eu possa realizar o meu sonho de ter a minha criança, porque eu sei que eu não tenho a minha criança, que é uma criança que ela já está de olho, que é a neta da dona do antiquário, que é a menininha chamada Harmony, porque eu não consigo falar igual você. Claro, o Woody sai correndo, tenta fugir, mas ela pega o garfinho de refém. O que acontece? Óbvio, ele volta pra galera e aí pede ajuda, e aí, gente, eu não vou ficar descrevendo o filme todo aqui. Eu só sei que aí vem outra coisa muito esquisita no roteiro. A questão da vilã, né? Dessa vilã. A Gabi Gabi, assim como aquele ursão rosa, e assim como o velho mineiro, e assim como o menino vizinho do primeiro, ela é vilã. Ela é uma vilã do filme. Ela é uma vilã e uma vilã muito má. Ela é muito assim, ela é muito fria, premeditada, né? E para quem viu ou para quem vai ver, é assim, a sequência que ela consegue a caixa de voz do Woody. Sim, ela tira a caixa de voz do Woody. O Woody não vai ter mais a cordinha para puxar e fazer as falinhas dele, né? Ela mutila o Woody. É uma sequência muito feia, porque ela tem o garfinho como refém, ela seduziu o menor, que o garfinho acabou de nascer, né? Ela é dos anos 50 e o garfinho tem 2 dias de criado. Então ela seduz o menor para poder tirar a verdade sobre o Woody dele. Para quê? Para que ela possa manipular a cabeça do Woody falando coisas do Andy, porque no meio daquele caminho que eles vieram, lembra que eu falei antes? O Woody abriu o coração dele pro garfinho, falou do amor dele pelo Andy, pela vida dele, por tudo, né? Tudo que ele tinha e que ele perdeu. E ela guarda esses dados de maneira sórdida, de maneira muito vilanesca mesmo, para usar, para fazer um terror psicológico no Woody, para que ele ceda a caixa de som dele. A cena é horrível. A cena, eles acabaram de conseguir fugir do antiquário, a turma toda, né? A turma que se junta, mas o garfinho ficou. E todo mundo diz: Woody, vambora, deixa o garfinho para lá, 1 milhão de brinquedos se perdem. Já deu. Mas o Woody não, aí ele volta a ser o Woody. Não, eu vou entrar e tirar o garfinho de lá, porque eu tenho que entregar ele para Bonnie. Quando ele entra, aí tem uma cortina, né? A cortina se abre e tá ela, a Gabi Gabi, vindo, andando num passo assim, muito ameaçador, com os 4 bonecos de ventríloco do lado dela, vindo na direção também. E ele com um lápis, se defendendo, né? Como coitados, tentando se defender, e ela só pá, fazendo aquele terror psicológico no ouvido dele, do Andy, da Bonnie, do garfinho, dela, de não ter uma criança, a necessidade. Resultado, gente, a cena é esquisitérrima. Ela cai para fade e daqui a pouco vem assim uma coisa meio turva, como se o Woody estivesse acordando, aí vem a cara de um dos bonecos ventríloco acabando de dar os pontos nas costas dele. É como se roubassem os rins de alguém. Sabe aquela máxima da pessoa levar um Boa Noite Cinderela e acordar numa banheira de gelo sem um rim? Já ouviram isso? Essa lenda urbana? Saí com uma pessoa, aí acordei na manhã seguinte numa banheira cheia de gelo e sem um rim. É tipo isso. Ela literalmente rouba a caixa de som dele com um papinho mole, horroroso, e ele cede isso, e ela devolve o garfinho. E aí, sabe, é uma cena muito assim, é sórdida demais para um filme de criança. Não sei se vocês estão me entendendo. Há um grau de sordidez para você trabalhar. Por exemplo, o ursão, né? A sordidez do ursão. Ele sabia que aqueles brinquedos ali iam tomar o lugar dele na preferência das crianças maiores. Então o que ele fez?
Ele joga nas menores para que eles sejam quebrados, sujos, dilacerados, para que ele seja sempre o bonzão. Ele teve uma atitude vilanesca, mas objetiva. Ela não, ela é viscosa. Essa vilã, ela é horrorosa, essa vilã. Essa boneca é uma coisa horrorosa. E o que acontece? O Woody pega o garfinho, sai, ele consegue ver a mochila da garota, né, dentro do antiquário, porque ele tá é uma loucura para tentar voltar, tá, gente? Aí eu tô resumindo o filme pra caramba. São eles correndo para um lado para o outro, uma loucura para tentar tirar eles do antiquário. Mas aí a mochila da Bonnie está dentro do antiquário, eles entram na mochila. Mas o Woody, quando está entrando na mochila, que o garfinho está dizendo vem, 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 ele vê a bonequinha já com a caixa de som dele, né, com o disquinho dela. Sim, essa caixa de som de boneco antigo tinha um disquinho. Disquinho mesmo, tipo esses de LP, só que era um disquinho coloridinho com umas falas. E ela vai na direção da Harmony, a menininha que afinal de contas ela quer ter como criança dela. E a garota simplesmente pega ela e despreza, joga ela numa caixa. O que seria uma bela punição para a vilã. Aí o Woody interrompe o caminho dele e volta para tentar ajudar a vilã. Aí beleza, tudo bem, a gente pensa o seguinte: quantas vezes o herói, o vilão tá para morrer, ele vai e segura a mão do vilão, né? Não tem aquela cena que é tipo assim, mó clichêzão, o vilão canalha, e aí o herói ele cai do precipício, mas o herói consegue segurar na mão dele e o vilão dá um jeito de cair, como foi o Coringa no Batman do Nolan, né? E tantos outros filmes você já viu isso. O vilão, o herói tenta salvar o vilão, dá uma última chance para ele, mas o vilão acaba fazendo alguma coisa que morre ou que se ferra. Você acredita que o filme não só deixa o Woody ajudar ela, como fazer o Woody arrumar uma criança para ela, para essa vilã? Quer dizer, então, beleza, qual é a mensagem? Eu posso ter as coisas que eu quero na marra? Como assim, cara pálida? A gente está numa campanha terrível contra o bullying, contra essa coisa da criança ter que pagar o lanche da outra, ou ter que ficar dando dinheiro da carteira, ou ter que dar o materialzinho do estojo, ou ter que dar o tênis novo, ou ter que roubar a mochila. A gente está numa campanha terrível contra bullying e a Disney chancela o bullying? Porque, me desculpa, se essa vilã é presenteada no final, sim, no final essa vilã consegue uma criança para ela. Isso realmente eu não entendi e coloco em xeque a sanidade das pessoas na Disney que aprovaram um roteiro como esse em tempos em que se combate o bullying da maneira como a gente tem combatido. E se você olhar de uma maneira, como eu já falei também, mais se você tentar fazer uma imersão maior, você vai tirar coisa mais sórdida ainda, que é uma pessoa mais velha ludibriando uma muito nova, uma coisa abusiva, né? Algo abusivo, que é o que essa Gabi Gabi faz com o garfinho. Então, para mim, isso me chocou muito, foi muito chocante para mim. E alerta aos pais um pouco em relação a isso, tá? Explica para a criança que aquilo ali não é certo, que aquilo ali aconteceu alguma coisa com o Woody na cabeça dele, que ele acabou cedendo porque ele viu que ia morrer, ou não sei, eu não sei como vocês vão explicar isso para os seus filhos, mas eu te juro, graças a Deus a minha filha não é tão pequenininha que ela mesmo não tenha entendido isso por ela, que aquilo ali que ela estava vendo era super errado, correto? Então, gente, fica aí minha dica, essa série de filmes que já está há 24 anos nas telonas, desde lá do primeiro em 95, né, e agora o quarto, agora em 2019. Sim, para a galera que é super fã de Toy Story 4, dos personagens, vale a pena sim, compra o ingresso, não precisa ser numa sala turbinada, pode ser numa sala menorzinha, ele não tem nada de grande 3D que você tenha que ver. Sim, fique até o final, ele tem cena pós-crédito, mas cena pós-crédito lá no finzinho mesmo, quando já apareceu o castelo da Disney,
Fica até o a lumináriazinha do final, que você vai ter uma grata surpresa e você vai dar uma grande gargalhada. E isso eu não vou contar nada, mas vai ser uma surpresa bem legal lá no último momento do filme. Então fica a dica, Toy Story 4 para quem ainda não viu, e para quem já viu, a dica para você pensar um pouquinho sobre isso que eu falei da vilania. Então, gente, eu vou colocar em dia os vídeos, eu vou fazer alguns outros, né? Então essa semana não vai ter só esse vídeo, vai ter mais, até dos lançamentos dessa semana. E é isso aí, um forte abraço, até daqui a pouco.